Depois de uma eliminação dessas ridícula que o Flamengo teve hoje contra o Racing no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores, dá para se discutir sim a permanência de Rogério Ceni no comando técnico do Flamengo. Pode ser uma coisa de torcedor, né? Uma insatisfação realmente com emoção, mas Rogério Ceni precisa rever, reavaliar e explicar as decisões que ele tomou, várias equivocadas, não só no jogo de hoje, mas principalmente hoje, que foi o que culminou com a eliminação a segunda, em sua até agora curta passagem pelo Flamengo. Para ficar só no jogo de hoje, a comissão técnica dele e ele decidiram não levar o Gabigol. Para quê? O cara não estava com lesão, o cara jogou o jogo anterior para fazer equilíbrio muscular no cara, porque tá desequilibrado? Tá de brincadeira, né? Não bastasse isso, deixou o Gabigol fora, deixou o Pedro no banco, botou o Pedro no final do jogo, para escalar um time com Vitinho e Bruno Henrique no ataque. Bruno Henrique já não tá bem há bastante tempo. Vitinho, a gente sabe como é que é. Não dá para contar com ele para ser de fato decisivo. E é o que aconteceu. Ele botou o Gustavo Henrique, que deu mais uma assistência. Hoje o Gustavo Henrique deve ter mais assistência do que o Arrascaeta, talvez, do que... Não sei, quem é o jogador com mais assistência no Brasil hoje? Não sei. Mas certamente o Gustavo Henrique deve ter mais. Contra, mas deve ter mais. Hoje deu mais uma de calcanhar ainda, com categoria, hein? Ele mantém o Arão e manteve o Arão até o final do jogo. Ah, mas o Arão fez o gol do empate. O Arão não é aquele pitbull que chamavam, que é aquele jogador que marca o tempo todo, que tá ali só para marcar, aquele volante que é mordedor. Ele não é, nem nunca foi. O Arão teve bons momentos em 2016 quando ele chegou. Alguns bons momentos no Flamengo. Ano passado ele realmente foi o jogador que ele nunca foi antes. Mas ele já não é mais, há muito tempo. E você deixar o Pedro no banco para colocar o Arão, para manter o Arão no time, que é um cara que não auxilia muito na frente, e nem é aquele marcador implacável, pra quê? Qual a necessidade? E para completar, a cereja, né, do bolo, assim, aquela cereja pomposa, digna assim de comercial, de sobremesa, ele deixa Arão, deixa Vitinho, deixa Bruno Henrique, deixa todos eles e tira o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Jorge Jesus errou na final do Mundial contra o Liverpool, tirando o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, os dois ao mesmo tempo, e todo mundo falou que ele errou, e os dois ali estavam no final de temporada, cansados, com 70, quase 80 jogos nas costas, e aí o Rogério Ceni repete o erro um ano depois, com um time que é praticamente o mesmo time é esse, com exceção ali de 2, 3 jogadores, é o mesmo time que foi campeão da Libertadores no ano passado, é o mesmo time que foi vice-campeão mundial, e ele tira Everton Ribeiro e Arrascaeta, mesmo eles não estando bem no jogo, mas para deixar Vitinho, Arão, Bruno Henrique, não é possível, não é realmente possível. E ainda tem a última cagada, que essa eu não vou nem contar, que ele tirou o Arrascaeta, assim, como eu falei, para colocar um moleque lá da base, inexpressivo, que eu não lembro nem o nome. Para falar a verdade, não lembro nem o nome. Enfim, o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo São Paulo. Tudo bem, o São Paulo o Racing também é um grande time, né? Um grande clube. São ambos grandes clubes, nenhum clube é pequeno. São Paulo é gigante. Mas para dois times muito inferiores tecnicamente ao Flamengo. E deveria ser taticamente também, porque o Domi veio e ficou aquele tempo todo, né? E fez o time perder tempo, mudou, mexeu, mas o time é o mesmo. Deveria lembrar, os jogadores têm amnésia. São dementes eles? Porque eles no mínimo deveriam lembrar o que eles faziam com Jesus, né? Porque eles estavam lá, eram eles que estavam sendo treinados. Ou seja, o Flamengo deveria ser um time melhor tecnicamente, pelos valores individuais, e melhor taticamente também do que ambos, São Paulo e Racing, e conseguiu ser eliminado por São Paulo e Racing. Contra o São Paulo tomou um vareio 3-0 lá, foi isso? Nem lembro mais. Enfim, tendo podido tendo a chance de vencer no Rio por muito ali, perdeu lá, não jogando nada, de uma forma ridícula. Hoje, no Maracanã, contra o Racing, perdeu alguns gols, no começo é verdade, na Libertadores, daquele jeito, óbvio.
O time precisa de um centroavante. O Bruno Henrique joga bem razoavelmente ainda, caindo pelos lados, coisa que ele fez no primeiro gol do último jogo, lá no jogo de ida, cruzando pro Gabigol. O Flamengo não teve esse jogador, Vitinho teve uma outra oportunidade, ele perdeu, natural. E tá justissimamente eliminado. Se tivesse classificado nos pênaltis, teria sido injusto. Apesar do BKSS ele também ter, enfim, esperado muito, aí fez o gol e se retrancou todo, não quis mais jogar. Então também não dá pra dizer que foi tão justa a classificação do Racing assim, porque o Racing é um time limitado, é verdade, vários jogadores de desfalque, mas pelo que o Flamengo não fez, pelo que o Flamengo podia ter feito e não fez, foi mais justa a eliminação do Flamengo do que seria do Racing. Antenados na jogada, torcemos sem parar.